Olá, tudo bem? Prazer revê-los. O meu nome é Milene e hoje a gente está aqui para falar sobre as políticas linguísticas nos meios de comunicação e expressão da Índia, um dos países dos BRICS. Caso você acabou de cair aqui de paraquedas, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que fala sobre a Índia. Na verdade, não só sobre a Índia, mas sobre todos os países dos BRICS. Eu sou Milene e eu fiquei responsável por falar necessariamente sobre a Índia. Os meus outros colegas estão fazendo os vídeos com o mesmo título, mas em vez de ter esses dois pontinhos Índia, o nome deles está dois pontinhos e algum outro país dos BRICS, tá? Que estarão nessa cúpula que teremos aqui no Brasil neste ano. Então, vamos lá, começando, tá? Lembrando que no primeiro vídeo a gente passou por todo um histórico da Índia, né? Reconheceu toda a história desse país, a gente apresentou termos base para vocês conseguirem entender os vídeos, então se em algum momento você sentir alguma dificuldade, vai lá, dá uma olhadinha, beleza? Vamos começar aqui então. A gente começa então com um contexto sociocultural que nas fontes que eu pesquisei, as fontes que eu encontrei, não tinham nada muito legal para falar sobre esse contexto sociocultural, tá? A gente começa falando que a grande diversidade da sociedade indiana, ela não se reflete no panorama midiático, não se reflete na mídia. A profissão de jornalista, especialmente em cargos gerenciais, ela é dada a homens, hindus e de castas superiores. Você lembra o que é casta? Se não, vai pro nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre isso lá, tá? Enfim, é um preconceito que repercute nos ângulos e temas de artigos e reportagens, tá? Um exemplo que a gente pode trazer disso é que nos principais talk shows noturnos, as mulheres representam menos de 15% dos convidados. Também a maioria dos veículos de comunicação televisores, particularmente os de Hindi, dedicam uma parcela muito grande no tempo deles à transmissão de notícias, sobretudo notícias religiosas, tá? E aí, teve até um caso em 2014, onde, né, que foi o mais recente que eu encontrei, não sei se tiveram outros, que trazia muito forte o ódio contra muçulmanos. Então, a intolerância religiosa acontecia em TV aberta. Essas notícias são notícias um pouco mais antigas, são notícias de 6 anos atrás. Eu acabei não encontrando algo tão recente assim sobre, mas dando um Google rápido, as notícias em português que a gente encontra sobre o governo da Índia também seguem mais ou menos esse padrão, tá? Sem necessariamente uma repreensão, um ódio descarado, gratuito, na cara de todo mundo. Como imagem, eu escolhi aqui pra gente tanto filmes famosos quanto companhias famosas da Índia, tá? Mas enfim, a gente vai voltar nisso mais pra frente, é só pra vocês tomarem um spoilerzinho. No nosso terceiro slide, a gente começa a falar sobre as políticas linguísticas na mídia indiana, mais especificamente no rádio e na TV. Aqui a gente tem alguns dados, todos por escritos nesse slide, que falam sobre as mídias públicas, tá? Então, como mídias públicas, a gente tem um grande grupo de radiodifusão pública, o nome disso é Grupo de Radiodifusão Pública, Prasar Bharati, tá? Que eles são um grupo do próprio governo que vai lá e meio que comanda como vai funcionar essa questão. Então a gente vai ter o All India Radio, que é um canal de rádio da Índia, tá? E ele conta com apresentação em 23 línguas e 179 dialetos. E a gente também vai ter uma rede de televisão chamada Doordarshan, que também vai ser uma rede pública que apresenta programas em 23 línguas diferentes. Na Índia existem mais de 900 canais. Esse é um dado de 2016, eu não encontrei nenhum dado mais recente do que isso, a não ser um dado de 2018 que falava sobre a mídia impressa na Índia, onde comentavam que eles tinham 70 mil jornais escritos e desses 70 mil eram vendidas 100 milhões de cópias por dia. A mídia online na Índia ela é muito dominada por jovens e ela ultrapassa a mídia impressa, tá? A gente tem uma política nacional de radiodifusão feita em 2002, tá? Que essa política ela dá muitos poderes pro Estado a respeito da mídia, tá? Então a mídia na Índia ela não é uma mídia muito livre, assim. Inclusive, em 2023 a gente tem essa fotinho aqui no nosso slide do Repórter Sem Fronteiras, o Índice de Liberdade de Imprensa, que bota a Índia, pô, lá pra baixo. Eles têm muito pouco de liberdade de imprensa. Pra vocês terem noção, a Índia ela tá abaixo do Afeganistão, da Somália e da Colômbia. Quando a gente fala de novela na Índia, cara, as novelas elas têm um impacto absurdo na Índia, gente, não tem como falar que não. Elas relatam sempre, né, o cotidiano, mesmo que seja alguma coisa mais fantasiosa ali por trás, na temática, a forma como os personagens se portam ainda vai ser a forma com que a população da Índia se porta no cotidiano. Inclusive, o professor Gilvan, né, já comentava muito com a gente sobre como a novela ela reflete a cultura muito, sim, de um país. Eles falam muito nas novelas dando respeito com a sogra é sempre essa pessoa que dá a última palavra,
E também é interessante notar que as famílias nas novelas, elas são sempre reunidas. Então acontece alguma coisa, acontece na frente de todo mundo, e perará, e aí tem a reação de cada pessoa da família vendo aquilo acontecer. Porque na Índia é muito comum, tipo, você casa, você é uma mulher, você vai morar com a sua sogra, porque você vai morar na casa do seu marido. O seu marido vai morar a vida inteira com os pais dele, e os filhos do seu marido, se forem filhos, os filhos homens, vão morar ali, né? Os seus filhos também, né, no caso. Se forem filhos homens, vão morar ali. Se não são, né, se forem filhos mulheres, aí de fato sairão de casa. Mas enfim, um negócio muito legal que eu achei sobre essas novelas, tá? Foi uma fala da GZH, que é um veículo brasileiro, que escreveu sobre isso. E ele comentou que em um país com 1,2 bilhões de pessoas, cerca de 148 milhões de domicílios têm televisão. Isso se traduz em 600 milhões de telespectadores. Nas favelas de Mumbai, mesmo as seções sem água corrente têm antenas nos topos dos telhados tortuosos. Em quase todos os lugares, os indianos se juntam na frente da televisão da família, e a sogra manda no controle remoto. Eu trouxe como imagem pra gente a novela Eu, uma Mulher, Posso Conquistar Qualquer Coisa. Ela é uma novela feita na língua hindi, tá? E, cara, ela foi uma novela que, tipo, todo mundo ficou, meu Deus, porque foi uma novela que trazia o empoderamento feminino. Então, assim, vão ter novelas que vão tratar de alguns temas mais delicados, e nem sempre com tanta delicadeza, mas algumas novelas como essas trazem à tona bandeiras e mensagens muito importantes, e às vezes elas despertam consciência, né? Mais ou menos o que a gente tá vendo aqui no Brasil agora, que na novela das 9, né, a nova versão da Odete Roitman, uma mulher processou o cara porque ele não pagava pensão pros filhos, na novela. E isso acabou incentivando, cara, eu não lembro agora o número, mas foi um número absurdo de mulheres que ligaram pra perguntar sobre o direito que elas tinham nesse rolê da pensão, de mães solos ligando pra saberem disso aqui no Brasil. Então, assim, se acontece aqui, acontece lá também. Então, agora quando a gente fala do cinema indiano, a gente tá falando de expressões culturais multilingües, porque caso você não saiba, gente, não existe só Bollywood na Índia, tá? Gente, eu acho que talvez esse seja o vídeo que mais gente cai de paraquedas, porque de fato o cinema indiano, ele é uma coisa que tá em ascensão e muita gente ouve falar. O que muita gente não sabe é que a gente não tem só, de fato, um cinema na Índia. Mas enfim, vamos começar lá. A gente não consegue falar de cinema na Índia sem pensar em uma hierarquia, sabe? Tanto cultural quanto linguística. Justamente porque o cinema indiano ele é frequentemente associado a Bollywood. E a verdade é que é um fenômeno multilingüe e a gente só ignora isso. Além do hindi, existem indústrias cinematográficas robustas em Tamil, Telugu, Malayalam e Bengali. Além de diversas outras línguas, gente. Nesse aspecto, a gente pode citar o National Film and Development Corporation, que é um órgão do governo que financia essas produções em línguas regionais. Alguns festivais de cinema também acabam se destacando. Como exemplo, a gente tem o Festival de Mumbai. Esse festival ele é muito interessante porque ele mistura, né, todos esses diferentes polos cinematográficos, todas essas diferentes companhias que produzem diferentes línguas nesse mesmo lugar. Ainda é válido citar que, caso você tenha se sentido aí um pouquinho ofendido no começo, quando eu falei que o pessoal só vê Bollywood, não é culpa sua, gente. De fato, os filmes indie ele tem uma maior distribuição, tanto nacional quanto internacional. Tá? Então, vamos começar agora a falar um pouquinho no cinema indiano de cada uma das companhias. A gente tem o Bollywood, que pra quem não sabe, ele tem esse nome porque Mumbai, a Mumbai atual, antes se chamava Bombaim. E aí veio esse B de Bombaim e o Yud de Hollywood. E os gêneros do cinema de Bollywood, é um gênero considerado uma sala, que é basicamente um apanhadão aí de tudo. Quando a gente chega no cinema de Collywood, a gente tá falando do cinema que vem lá do subúrbio da cidade de Chennai, do Kandabakan. Eles são responsáveis por produzir filmes na língua tamil. E aí, esses filmes, diferentes do que a gente estava vendo lá nos filmes de língua hindi, eles são protagonizados por heróis que vêm do povo, sabe? Gente como a gente. E geralmente esses filmes são gravados em ar livre, em locações. Não encontrei tantas informações sobre eles, mas eu acho que vocês repararam aqui num fato bem interessante, que por ele se localizar numa cidade chamada Kandabakan, o nome dele começa com Collywood, então começa com uma letra K, assim como a cidade começa com a letra K. Vocês vão reparar mais esses padrões, tá? Vem comigo. A gente tem o Tollywood, que são os filmes produzidos na língua de Telugu. Então, Tollywood, Telugu. Eles são a maior companhia em questão de bilheteria na Índia em números totais. E eles trabalham com filmes épicos que abordam tanto crenças religiosas, cenas de ações frenéticas e alguns efeitos especiais mais sofisticados, sabe? A gente tem aqui
trazido pra gente o primeiro longa desse cinema, feito em 1921. E aí a gente tem o filme mais famoso deles, talvez atual, que seria o RRR, Revolta, Rebelião e Revolução, que foi um filme de 2002. Ele foi a terceira maior bilheteria do país, tá? E em todos os anos em que a Índia tem cinema na Índia, e ele alcançou o marco de 160 milhões de dólares arrecadados, tá? Ele ganhou o Globo de Ouro de melhor canção original, e um fato interessante é que ele tava competindo com, tipo, a Taylor Swift. Enfim, e aí a gente tem também o Oscar, que ele também foi campeão do Oscar, e o melhor canção original na mesma categoria. Depois, a gente tem outro cinema, que seria o Bengali Cinema, ou Cinema de Bengali, tá? Inicialmente, o nome dele também era Tollywood, veja só. Porém, entretanto, toda a vida, eles acabaram modificando o nome disso, tá? Ele primeiro chamava Tollywood por causa da cidade onde ele fica localizado, beleza? Enfim, o cinema de Bengali, ele foi o que eu encontrei menos informação pra gente. Mas, basicamente, ele nasceu em 1890 nos teatros. Em 1919, eles lançaram o primeiro filme dele, e o cinema Bengali, ele tinha como uma assinatura, ele era quase um cinema artístico, sabe? Ele trabalhava muito com o emocional das pessoas. Mas isso acabou caindo em 1980, quando ele se padronizou e ele entrou-se nos moldes de Bollywood, tá? Eu trouxe aqui pra gente um pôster de um filme, que é um filme que hoje em dia é considerado um filme cult, né? Porque ele é um filme desse tempo, onde o cinema de Bengali, ele trabalhava ainda com esse filme, com essa pegada mais artística e mais emocional, o que não ocorre mais hoje. Então todos os filmes antigos de Bengali, eles recebem essa pegada e esse título de cults. Enfim, quando a gente fala sobre a internet, novas mídias e o desafio digital, a gente começa falando sobre, cara, uma coisa que é mundial, que a internet democratizou o acesso à produção de conteúdo para todo mundo. E aí aqui é muito interessante a gente falar sobre as comunidades linguísticas minoritárias, que agora podem disseminar e criar o conteúdo em suas próprias línguas. Por outro lado, a dominância do inglês no ambiente digital, ela reproduz e potencializa, né, amplifica. Enfim, a gente já conversou muito sobre esse rolê do inglês na Índia nos outros vídeos, vai lá ver. Esse rolê da hierarquia linguística, que querendo ou não, existe, né, na Índia. Não existe no cerne da palavra, a gente entende que nenhuma língua é melhor ou pior do que outra, mas socialmente, às vezes as pessoas atribuem valor positivo ou negativo para outras línguas. A gente tem algumas iniciativas muito bacanas em questão de equipamento digital, principalmente para as línguas minoritárias na Índia. Então a gente começa com a ILIA, que seria Indian Language and Internet Alliance. Há um projeto, tá, que ele visa desenvolver ferramentas e conteúdos em línguas indianas. É interessante a gente comentar que ele é dirigido, né, por empresas, muitas empresas, uma parceria de diversas empresas que trabalham com conteúdo e tecnologia, de conteúdo em tecnologia. E uma das empresas é o próprio Google. Depois a gente tem o SEDAC, que também é outra ação que desenvolve tecnologias de processamento de línguas indianas, tá? E representam muitos esforços para promover a inclusão digital dessa língua. E aí o SEDAC ele é administrado pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia de Informação da Índia. Aplicando a perspectiva de Calvé, a gente pode meio que interpretar essas iniciativas como tentativas de corrigir alguns desequilíbrios no mercado linguístico digital. Enfim, passando agora para o nosso próximo slide, Atnomídia e resistência linguística. Atnomídia. Meios de comunicação produzidos por e para as comunidades étnicas e linguísticas específicas. Isso representa uma importante forma de resistência linguística na Índia, tá? A gente tem rádios comunitárias, jornais locais e plataformas digitais em línguas minoritárias. E isso serve não apenas para preservar essas línguas, mas também para fortalecer a identidade cultural dos falantes delas, né, gente? E também a participação da democracia. Quando a gente fala de etnomídia, a gente não pode deixar de falar sobre a resistência, né, de línguas. A gente tem algumas iniciativas muito legais. Uma delas, esse livrinho aqui, ó, do GN, ele é um ex-professor e ativista social, e nesse livro ele documenta línguas que estão em risco de extinção. A gente também tem um projeto organizado pelo Ministério da Informação e Difusão da Índia, que financia rádios comunitárias em línguas minoritárias, exemplificando políticas que apoiam a etnomídia. Community Rights to Support Scream, do Ministério da Informação e Difusão. E um ponto legal de se fazer aqui é que essas iniciativas elas dialogam diretamente com a preocupação que Calvé tinha com a glotofagia, o processo pela qual as línguas dominantes devoram línguas minoritárias, piriri pororó. Para finalizar, eu queria trazer pra gente o conceito de mercado linguístico e de ecologia das línguas de novo, sobre Calvé,
que durante toda essa apresentação, esses conceitos eles rodearam a nossa apresentação, né? O de mercado linguístico, por se referir à forma como as línguas e suas variedades são valorizadas e negociadas numa sociedade. Então, quando a gente vê uma sociedade onde se falam milhares de línguas, se falam mais de 1000 línguas na Índia, e a gente tem um reconhecimento de 23 como oficial, e aí em programas de TV vão aparecer 22 e 23 línguas, não tem como a gente não relacionar. E esse rolê da ecologia das línguas, eles também se dá nisso, a gente explicou melhor ele no nosso segundo vídeo, se vocês quiserem lá, dá uma olhadinha, mas eu acho interessante como a gente consegue perceber com a Índia que nenhum país nasceu pra ser monolingüe, né? A gente teve até essa discussão muito forte em sala de aula sobre o mito do monolinguismo brasileiro. A gente no Brasil não é um país monolingüe, apesar da gente muitas vezes não ter contato com outras línguas, gente, a gente tem muitas línguas indígenas, a gente tem línguas de imigração, línguas de contato, línguas de fronteiras, e aí, eu fazendo essa pesquisa, eu não consegui desassociar o mito do monolinguismo com a realidade da glotopolítica. Glotopolítica, pra quem não sabe, né, você aí que não viu o nosso primeiro vídeo, ele é um conceito que analisa a linguagem como um campo de poder, que é onde as decisões sobre quais línguas são usadas, em quais contextos e por quem, são ações políticas, tá? Que refletem as desigualdades sociais. A glotopolítica, ou politização da língua, considera que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também um espaço de luta, de poder, de identidade, de reconhecimento. Frisar de novo, porque como eu disse, eu não sei se vai ter um vídeo que a gente vai sair daqui sem falar do inglês, por exemplo. Quando a gente fala de glotopolítica e desse conceito de que analisa a linguagem como campo de poder, e a gente vê que a linguagem na Índia, a língua oficial do país, a língua reconhecida constitucionalmente para ser utilizada nas leis, há uma língua falada por menos de 10% da população, a gente não consegue deixar de falar sobre isso. As línguas a quais chegam as notícias também são línguas escolhidas. Esse sistema de glotopolítica, ele tá muito, muito forte aqui. Aqui, uma vez, o professor Rivo, ele disse pra gente que tudo que você sabe, alguém escolheu pra você saber. E se alguém escolheu pra você saber tudo que você sabe, também escolheram pra você saber tudo que você não sabe. E eu gostaria muito de encerrar o vídeo de hoje com essa fala e deixar aqui as nossas referências. E é válido lembrar também, tá, que alguns assuntos citados aqui foram vistos nos outros vídeos, então a referência deles também se enriquece daqui. E é isso, gente. Agradeço muito vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo, fechou? Beijão.